mas já tem muito tempo que se trabalha com risco psicossocial. E aí a gente traz a ideia de compor uma mesa técnica e prática ao mesmo tempo, porque aí convida as organizações a falar um pouco sobre como isso está acontecendo. E aí eu convidei organizações que a gente já tinha tido um contato em termos de trabalho, para que elas pudessem também partilhar os desafios, né, os propósitos desse cenário. Não é um cenário, se a gente pensar que o cenário de risco ele começou a ser discutido na década de 70, mas somente em 1986 a OIT define o que é risco psicossocial, e somente em 2024 há uma legislação que obriga a ter risco psicossocial. A gente vem passando por algumas linhas de tempo que nos convida a pensar, né? Por que esse tema da saúde mental e do risco psicossocial, ele tem a necessidade de tempo, né? Ele é moroso, ele precisa de tempo. E aí o que a gente vai fazer se a gente tem uma legislação que nos dá até maio para colocar o meu PGR, meu programa, né, adequado aos riscos psicossociais. Então, são diálogos que a gente vai trazer e algumas pistas, sinalizações do que a gente já vem fazendo para entender o que a gente pode avançar nesse cenário. Eu queria começar com a fala de Jorge, para a gente poder articular e já deixar aí. Vou só, enquanto o pessoal fala, assim, enquanto o pessoal organiza aí, vou só colocar para vocês alguns aspectos importantes da atividade, né, do que é risco. Uma delas é a gente entender que o próprio conceito de risco já vinha sendo trabalhado há muito tempo no cenário da saúde mental e trabalho, né? Então, é algo que a gente... não é um cenário que, agora em 2024, a gente veio falar sobre risco psicossocial. Não é sobre isso, mas fica parecendo que isso surgiu na legislação de forma muito recente e só agora as pessoas começaram a trabalhar sobre saúde mental e risco psicossocial. Não é sobre isso, né? A legislação que demorou um pouco a se atualizar e a solicitar isso, mas a gente já vinha trabalhando saúde mental e risco psicossocial há algum tempo, agora dentro de um cenário que não é legislativo. E aí o que é que isso significa, né? Acho que temos questões a pensar frente a isso. Quando o cenário não é legislativo, quando o cenário não é obrigatório, o que é que a gente traz para esse cenário, tá? Pode pegar a minha para eu iniciar a minha fala mesmo? Sim. Meninas, eu não consigo falar sentada, tá? Licença. Fique à vontade. Porque aí eu olho. Para a gente falar de risco psicossocial, tem uma palavrinha inicial que eu gostaria de trazer para vocês, que a gente tem confundido risco com saúde mental. Já prestaram atenção nisso? Né? Acho que a primeira coisa que a gente precisa definir é saúde mental não é risco psicossocial. Né? E aí a primeira coisa é o que é saúde mental, para depois eu explicar para vocês o que é risco psicossocial, certo? Acho que a primeira definição que a gente precisa pensar, e por incrível que pareça, a gente já vem trabalhando com isso há 15 anos, a diferença de saúde mental e risco psicossocial. Só que não era um foco nosso de fazer essa diferenciação. A gente já vinha trabalhando com isso. Então, saúde mental no trabalho, ela tem uma diferença muito grande entre saúde mental de um modo geral. A saúde mental aplicada ao trabalho, ela tem que ter outras aplicações e outros tipos de intervenções também. Muitas vezes o que a gente está fazendo nas nossas organizações hoje, e eu queria que vocês ficassem muito à vontade para partilhar, porque nós estamos construindo esse campo da saúde mental muito recentemente. Então, muitas vezes a gente constrói um campo, uma ação, uma forma de intervir, que a gente está chamando de saúde mental no trabalho, quando o que a gente está fazendo é uma ação de saúde mental, que há uma diferença. E eu vou conversar com vocês um pouco dessa diferença. A ideia é que saúde mental ela se faz no dia a dia com o trabalhador. Portanto, tem alguns estigmas que a gente precisa desconstruir do campo da saúde mental no trabalho, tá? Eu trouxe para vocês algumas notícias que apareceram em órgãos importantes, né? Sobre burnout, sobre legislação, sobre o crescimento, né? Saúde mental, por exemplo, é a terceira maior causa de afastamento no trabalho hoje. Mas, Alda, esse dado é muito maior? Sim, ele é muito maior. Talvez ele seja o primeiro, porque há muitas subnotificações.
Então, se ele é a terceira maior causa de afastamento no trabalho e a gente tem muitas subnotificações, a gente tem que ficar preocupado com isso. Por quê? Porque saúde mental não é algo tão factível que eu consiga detectar no raio-x, numa ressonância magnética, e eu demoro para fazer essa relação, né, da saúde mental. E se essa relação tiver um contorno relacional com o trabalho, a demora é maior ainda, tá? Então, acho que é um ponto muito importante. É a gente começar a pensar no trabalho, assim como a gente pensa as questões biológicas, assim como a gente pensa as questões familiares desse sujeito, desse indivíduo, é começar a dar o lugar ao trabalho que ele merece, né? Eu brinco dizendo isso. A gente, às vezes, pede do trabalho que ele não pode nos dar e, às vezes, a gente esquece de dar ao trabalho o lugar que ele merece em nossas vidas. Porque se a gente passa, no mínimo, de 1/3 a mais, eu vou botar mais, trabalhando, nosso dia a dia ele é impactado pelo trabalho. Então, nossa saúde mental ela é impactada pelo trabalho, seja positivamente ou não, tá? E aí é só para vocês terem uma ideia das coisas que vem rolando. Mais de 2.000 concessões, né, um aumento de 3% em relação ao ano de 2021. E a gente traz esse dado para dizer assim, ó, a gente está no cenário de precarização no campo da saúde mental porque a gente está passando hoje por um cenário de precarização mundial que diz para a gente que a gente está passando pela segunda maior pandemia de saúde mental do planeta. Como é que isso não ia afetar o trabalho? A primeira crise de saúde mental do planeta, quando é que foi? Quem é que lembra? A primeira foi na pandemia, foi na gripe espanhola. A gente está na segunda, que é pós-pandemia. Isso mesmo, você está certa. Mas a primeira foi na gripe espanhola. A gente está vivendo a segunda maior crise de saúde mental do planeta. Como é que isso não impacta nos espaços de trabalho? Mas em que medida isso é do trabalho e em que medida isso não é do trabalho? Isso são questões importantes que a gente precisa dialogar, né? E aí tem definições importantes. O que é saúde e o que é doença e o que é do espaço organizacional, né? O que é provocado por esse espaço? Então, saúde e doença, primeiro que eles não são estados opostos, né? Obviamente, se a gente for pegar o conceito lá da Organização Mundial de Saúde, ela pode até trazer como conceitos opostos, mas o conceito de saúde no ambiente de trabalho, sobretudo, ele não é oposto. Eu posso estar aqui doente, e posso estar com saúde na minha atividade de trabalho. Compreendem quando eu digo isso? Isso também não quer dizer que eu estou dizendo para vocês irem trabalhar doente, não, tá, gente? É só um exemplo para a gente fazer uma diferença entre saúde, trabalho, né, e adoecimento. A saúde no trabalho, ela tem uma margem de tolerância. O trabalhador até consegue ir, às vezes, adoecido, ele consegue fazer a atividade de trabalho dele. Agora, quando o ofício dele está adoecido, há uma grande diferença. Lembrem aí, profissões que para vocês estão adoecidas. O ofício, não é a pessoa, é o ofício. Obviamente que ele vai e adoece a pessoa. Eu vi os meninos dos bancários aqui, eu acho que eu vi quando eles chegaram. Tá aqui, Roberto, querido, obrigada. E aí a gente vem trabalhando muito com eles, já trabalhou com eles, e a gente trouxe uma pesquisa, que é um dado público, por isso que eu trago, 90% da categoria, a gente fez essa pesquisa no ano da pandemia, estava com desgaste emocional. O desgaste emocional é o primeiro sintoma de burnout. Então, o que a gente concluiu? Que 90% daquelas pessoas que estavam ali, estavam com o ofício adoecido, né? A pessoa pode não estar adoecida, mas o ofício estava, o trabalho estava adoecido. Então, a nossa missão ao pensar saúde mental no trabalho e ao pensar riscos psicossociais, é pensar o quanto esse ofício não está tendo saúde. Porque à medida que ele não tem saúde, isso vai impactar o sujeito trabalhador. Então, a visão ela é inversa. Normalmente, a psicologia, e aí eu faço uma própria crítica à minha ciência, ela olha primeiro para o indivíduo. Porque ele está lá, né? Ele precisa de assistência, ele está lá. Então, a gente vai para o assistencialismo. Também não pode deixar de dar assistência para eles. Mas e o trabalho que está adoecendo ele? A gente precisa cuidar. Esse é o maior desafio quando a gente fala de programas de saúde mental e risco psicossocial. Porque as intervenções que estão sendo propostas não condiz com os diagnósticos que a gente vem fazendo. Então, a gente faz um diagnóstico dizendo que as condições de trabalho, a organização de trabalho não está legal, e qual é a intervenção que se é pensada? Eu vou oferecer psicoterapia e psiquiatra para o indivíduo. Então, a gente tem que pensar sobre isso, porque a gente não está oferecendo
né? Como eu brinco dizendo, eu sempre faço essa brincadeira, é dar dipirona quando eu preciso de um antibiótico específico. A dor pode até passar, mas eu estou com um dipironazinho, que só faz ali, aí tu vai ter que tomar outro todo dia. E aí vai cronificar. Você não vai descobrir a real causa, né, do que está sendo provocado. Então, um dos questionamentos que a gente vem trazendo é como é que está a saúde do teu ofício hoje, da tua atividade de trabalho, da atividade de trabalho das pessoas que estão com você. Alda, você está dizendo que a gente não é para pensar nas pessoas? Não, estou dizendo que a gente precisa pensar no trabalho, porque a gente pensando no trabalho, a gente também está pensando nas pessoas. Senão eu vou mudando as pessoas, mas o trabalho continua adoecendo elas. Eu só mudo o vetor do adoecimento. Então, esse é o primeiro mito que a gente precisa quebrar quando a gente fala de saúde mental e trabalho. Porque a gente vem tratando o trabalhador adoecido, óbvio que ele não pode deixar de ter assistência, mas a gente não vem cuidando dos espaços produtivos de saúde dessas pessoas. A gente vem fazendo as intervenções inadequadas, né? A gente não vem trabalhando com essa tolerância de saúde no cenário organizacional. Saúde mental é esse exercício de você permitir a percepção de si, do outro ao nosso redor, e isso exige alguns movimentos clínicos do trabalho, né? Não é movimentos clínicos da psicoterapia, mas alguns movimentos clínicos do trabalho, que é se envolver nessa atividade de trabalho. Então, eu preciso entender o que é, né? Qual é o ramo, eu preciso entender do meu negócio, se eu estou numa universidade, se eu estou numa companhia de esgoto, se eu estou num órgão público, se eu estou com bancários, se eu estou com operadores de energia, qual é o nível de risco da minha atividade. Isso não pode ser só pro forma. Eu não posso ter isso só enquanto análise descritiva da minha atividade. Eu preciso entender, sim, os riscos laborais, e aí, enfim, tem os meninos da engenharia aqui, tem técnico de segurança. Eu preciso entender desde os riscos químicos, físicos, mas também os psicossociais, que antes não era obrigatório. Aí colocam ele como obrigatório. Aí como é que está a luta? Agora quem vai cuidar disso, né? Quem vai cuidar disso? Quem é que vai cuidar disso? Meu SESM não está preparado para cuidar disso. Na última vez a gente vai trazer um pouco dessa discussão. Quem é que vai cuidar disso? Porque também não está dizendo que é obrigado ser psicólogo que cuide disso. Isso é a primeira coisa que não está lá dizendo isso. E aí a campanha da gente é cuidar, é de todos nós. O que a gente está querendo dizer com isso? Não vai existir uma obrigação de ser o psicólogo, o assistente social, por enquanto isso não vai vir. Apesar que a gente está numa empreitada junto ao CFP, e o vídeo de Jorge traz isso, a gente enviou uma documentação para o Conselho Federal de Psicologia dizendo o que é ser psicólogo do trabalho. E ser psicólogo do trabalho exigindo que, se for para ter profissionais, que sejam psicólogos do trabalho, porque eles têm as ferramentas de intervenção específicas para esses cenários, né? E aí o Conselho está super atento a isso, e a gente vem também trabalhando nessa lei de saúde mental. Quem acompanhou a lei de saúde mental que surgiu agora recente, esse ano, e a lei de saúde mental, ela tem uma característica muito importante, que é de tornar a empresa uma empresa certificadora no campo da saúde mental, mas tem algumas questões que a gente precisa cuidar, né? Porque não pode ser só um programa que você tem lá uma certificação. Você precisa falar de saúde mental e fazer saúde mental, né? A gente tem um risco muito grande nessa lei. Que ela é boa, eu digo muito assim, aproveite a lei para o lado bom. Não tem por que não aproveitar, mas tem muitos elementos da lei que podem tornar a saúde mental uma psicoterapia dentro da empresa. E a lei de saúde mental não pede isso. Ela não pede isso, né? E aí a grande preocupação da gente ao fazer esse evento era porque na nossa própria formação, enquanto psicólogo, a gente tem um pouco essa discussão de que a psicoterapia é o lugar do cuidado. Não é somente a psicoterapia. Há outros espaços de produção e de intervenção que permitem cuidar. Então, gente, cuidar é de todos os trabalhadores que estão ali. Então, se vocês não têm grupos, comitês que estão preparados para esse cuidado ativo no cenário organizacional, é isso que a gente precisa fazer. Né? Multiplicar pessoas dentro do cenário organizacional para pensar esses espaços. Não se faz intervenção mas se faz intervenção com o trabalhador, né? A intervenção com o trabalhador é uma intervenção que, primeiro, que demora, é uma intervenção que te exige tempo, esforço, você precisa conversar com ele, você precisa parar.
olhar, analisar a atividade de trabalho dele. Mas, Aldo, eu tenho 5.000 trabalhadores na minha organização. Eu sei, você vai fazer inicialmente você vai fazer uma ferramenta mais quantitativa para te trazer dados científicos ali, mas você precisa fazer um momento qualitativo, com grupos focais, com representantes ali daquela categoria, porque não adianta a gente emitir a intervenção a qual vai ser feita se a gente não escutou do trabalhador o que é que está doendo nele, o que é que para ele é risco, né? Mesmo que o que para a gente nomeado como risco seja outra coisa, mas a gente precisa estar lá juntamente com esse trabalhador. E aí, gente, nesse cenário, quando a gente convida as meninas e diz assim, eu queria muito que o pessoal que já trabalhou com mapeamento, como é o caso da comissão, eles fizeram um mapeamento recente, para vocês perceberem que não é um trabalho rápido. Não é um trabalho que você chega lá, tanto que eu achei o prazo, é maio, né? O prazo, eu achei o prazo muito, muito apertado. Por quê? Para o programa se desenvolver, ele precisa no mínimo de 12 meses. É isso que, enquanto instituto, a gente vem defendendo. Porque a gente precisa diagnosticar. Depois de a gente diagnosticar, a gente precisa entender se existe comitês na organização para ser preparado para isso, para ter o letramento e a sensibilização, né? Se o comitê não tiver, o que a gente vai fazer? Montar os comitês. Olha aí o tempo que vai levando. Depois de montar os comitês, você vai fazer o quê? Você vai fazer o letramento, né? Então, porque as pessoas sabem o que é saúde mental, de um modo geral, elas sabem sobre o senso comum. E a gente precisa letrar as pessoas sobre o que é saúde mental. A gente precisa fazer um letramento sobre o que tem por trás dessa temática, né? Muitas das vezes a gente subentende que saúde mental as pessoas sabem. E não é. Não é. Elas têm um senso ali de conceito, do que seria. E aí eu junto solicitações que o RH recebe. Tem muita gente de RH, gestão de pessoas aqui. Esse negócio vai cair na mão de vocês assim, ó. Pum, né? Porque você não... O SST não tem psicólogo, o campo da saúde e segurança não vai ter o psicólogo. Muitas vezes ele vai dizer, eu não sei o que é risco psicossocial, e se eu fosse você mesmo eu diria, não sei mesmo e não tenho o que fazer não. É tipo alguém mandar eu construir um prédio. Eu não sei construir um prédio, porque eu não sou engenheiro. E aí isso caiu para a mão deles, para o SESMIT, só que eles não sabem fazer isso. E aí quando eles dizem isso, eu disse, digam que não sabem, é para vocês dizerem mesmo, não sei fazer, sou engenheiro, trato dos riscos biológicos, químicos, e vocês têm que me dizer, a organização, me dá assessoria de como eu vou tratar os riscos psicossociais. É você ir, vou pegar o exemplo que Ricardo partilhou agora comigo, é você ir para o ortopedista precisando de um cardiologista. É literalmente isso, né? Então, a gente precisa entender que nesse cenário, a gente não vai conseguir se a gente não fizer o encaminhamento correto para quem de fato tem a noção de risco. E quem tem a noção de risco são pessoas da área do trabalho, que aí pode ser psicólogos do trabalho? Pode. Se eu for ergonomista, eu posso ter noção de risco psicossocial? Posso, porque eu tenho uma formação em análise ergonômica da atividade. Então, esse conceito que a gente vem trabalhando, né, e juntou com saúde mental, e juntou muito... Eu relutei de botar o nome do fórum, saúde mental e risco psicossocial, mas, ao mesmo tempo, eu sabia que era algo que a gente precisava conversar, né? Porque a gente, no início, eu disse, vou botar só risco psicossocial, porque é um pouco da tratativa. Mas a ideia é que a gente entenda que risco psicossocial... Quando a gente trabalha com os elementos de risco, a gente tem como consequência o quê? A saúde mental. A saúde mental. Saúde mental é consequência desse cenário de organização dos riscos, né? Então, quando eu falo em risco psicossocial, eu falo de uma organização que não pratica assédio. Eu falo de uma organização que tem um trabalho sobre capacitismo. Eu falo de uma organização que tem trabalho sobre etarismo / conflitos geracionais. Tem a ver com psicoterapia, gente, isso? Tem não. Tem a ver com programas psicoeducativos e eu tenho que identificar qual é o nível crítico que minha organização passa hoje. Então, pensem que o primeiro movimento de risco psicossocial que deu um sinal muito grande, que cutucou, foi quando as comissões, as CIPAs, pegaram, né, o assédio moral como obrigação para tratar. Eu acho que isso foi ano passado, se eu não me engano. Foi ano passado, ficou CIPA mais A. Elas tinham que dar conta da questão do assédio. Aquilo dali já anunciava que a gente iria ter uma transformação crítica no cenário laboral, que essas dimensões iriam ser distribuídas para cenário, para
para profissionais que talvez não estivessem preparados para a tratativa da temática. Então, se a gente pensa em violências no mundo do trabalho, eu estou citando assédio como uma, mas a nossa organização tem políticas antirracistas, de discriminação, tudo isso tem a ver com risco psicossocial. Né? Aí como a gente está fazendo isso são outras questões. Por exemplo, as empresas estão contratando, tipo aqueles Zen Club, elas contratam aqueles programas, tipo Gympass, sei lá, que é legal, mas aquilo é benefício. Você não pode chamar isso de programa de risco psicossocial. O povo quer me matar quando eu digo isso, mas é verdade. É verdade. Isso é benefício. É como você dá o Sodex, o Vale Alimentação lá. O programa de risco, ele exige muito mais da gente. Ele precisa que eu tenha comitês capacitados. Se eu não tenho comitês, eu tenho que formar comitês para isso. Alda, por onde eu posso começar? Isso é importante. Primeiro, você tem comitê? De que nível? Eu tenho um comitê de QVT na minha organização. É um caminho. Eu tenho um comitê de enfrentamento ao assédio. É um caminho. Eu não tenho um comitê de nada. Comece a montar. Porque vai lhe pedir. Eu tenho um comitê de ética. Comece por ele. Só que ele sozinho não vai dar conta. A depender do nível de complexidade da sua organização hoje, o comitê de ética não vai dar conta. Ele vai ficar sobrecarregado. Mas se você não tem por onde começar, ele é o mais indicado por onde vocês podem começar hoje. O comitê de ética. Né? Por que isso é um peso para a gestão de pessoas? Vamos pensar por que isso é um peso grande para a gestão de pessoas? Porque a gente não tem tempo de trabalhar com isso. A gente não tem tempo, literalmente tempo. O que eu estou querendo dizer para vocês é que a tendência, que o futuro é ter um setor, uma direção. Empresas maiores têm diretoria de bem-estar e saúde, diretoria de saúde mental e alguma coisa. Então, essa tendência que as empresas maiores já vinham traçando é a tendência que a gente vai começar a ter nos nossos espaços de trabalho, porque a gente não vai dar conta de uma demanda que vai ser muito alta, né? Então, acho que esse é um primeiro aspecto que a gente vem a pensar.